Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, aleluia. É um motivo de muita honra, muito orgulho e muita gratidão podermos nos reunirmos na presença do nosso Deus como igreja viva, para adorar, para exaltar e para bendizer o nome daquele que vive, daquele que reina e daquele que está entre nós, aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá no livro de Salmo 37, aleluia. Salmo 37. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas, e sabemos ainda que o melhor ainda está por vir, e temos que crer nisso, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Queridos, o que faz a diferença é a entrega. E quando você entrega o que você tem de melhor. E hoje nós conseguimos recuperar tudo na nossa vida, mas nós não conseguimos recuperar o nosso tempo. Então o nosso tempo é o que você tem de mais precioso. E esse tempo, esse momento você tirou para adorar e para celebrar ao Senhor. Escolhemos a boa parte de nos reunirmos como a igreja do Senhor. Faça isso de coração, porque o Senhor está à volta de todos os que invocam, mas dos que invocam com sinceridade. Quando você entrega com sinceridade, você entrega o seu melhor. Não é o tamanho, mas é a sinceridade. Quando a mulher entregou as 2 moedas, é o que ela tinha de melhor. Ela entregou de coração. E o Senhor está à procura de adoradores. Então adore ao Pai, adore a Ele em verdade e em espírito, e deixe com que o rio do Espírito Santo inunda a sua vida, o seu coração, porque que a sua boca fala e o seu coração está cheio. E se o seu coração está cheio de esperança, de fé, de bondade, comece a adorar o nome do Senhor, porque a adoração move o coração do Senhor, a adoração chama a atenção do Senhor. Se entregue na presença do Todo-Poderoso e não se esqueça de agradecer a Ele, porque os gratos recebem mais. Então agradeça ao Senhor. Pai, nós te rendemos graça pelo privilégio de te adorar e servir e bendizer o teu nome. Que o Senhor venha tomar o teu lugar de destaque em nosso meio, Senhor Jesus, porque a honra é sua, a glória é sua, o poder é seu, meu Pai. Que o Senhor venha invadir os nossos corações, inundar as nossas vidas, meu Pai. Entregamos a Ti nossos sonhos, nossos projetos, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, porque estamos certos, ó Pai, que o melhor ainda está por vir, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, a nos acobertar com Teu sangue, com Teu bálsamo, com Teu azeite, que possamos exalar o Teu bom perfume, meu Pai. Obrigado pelos Teus feitos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Aleluias. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. E com alegria vamos louvar, vamos adorar aquele que vive, aquele que está no nosso meio. Aleluias. Com as palmas. Celebre aquele que vive. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não desistiu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória e o louvor a Deus, e o levantar das nossas mãos é pra dizer que pertencemos a Ti. Oh, 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 oh. E você mudou a minha história. Obrigado, Senhor. Pude imaginar, você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluias. Exclusividade do Senhor, queridos. Olha como perfeito o nosso Deus é. Dentre milhares e milhares de seres viventes, Ele nos escolheu para ser imagem e semelhança dEle e nos fez único, como as nossas digitais. Você é exclusivo do Senhor, é o melhor dessa terra. E o nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor, elas não passam. São perpétuas, são fiéis. O nosso Deus é um Deus de palavra, fiel, maravilhoso, poderoso, para fazer infinitamente mais aquilo que você pensou ou imagina. O que cabe a mim é você fazer. Vamos fazer, queridos, mas o milagre que você precisa, que você espera, provém do Senhor. Então, entregue-se na presença do Todo-Poderoso. O nosso alvo, o nosso foco são as coisas do céu. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, querido. O alvo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és meu Rei. Para dizer que Tu és meu Senhor, só Tu és. Para dizer que Tu és o Rei.
para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queridos, eu e você somos a igreja viva do Senhor. E o Senhor diz, sabe o que? Que até o momento não pedistes nada em meu nome. Em nome de quem você tem pedido? Em nome de quem você tem esperado o seu milagre? Peça em meu nome, diz o Senhor dos Senhores, para que a tua alegria seja completa. É em nome do Senhor Jesus, querido. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus que estamos aqui. Peça em meu nome, diz o Senhor, para que a tua alegria seja completo. Completo e perfeito só quem faz é o Senhor Jesus. É só Ele. Então se entregue a Ele. Não espere do levita, não espere do músico, não espere do pastor. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque tudo Ele fará. Tudo. O nosso Deus não faz nada pela metade, Ele faz por completo, Ele faz por perfeito. Ele te criou perfeito, imagem e semelhança dEle. E Ele te aceita assim como você é. Só que Ele só divide os seus dons espirituais com aquele que tem compromisso com Ele. Compromisso com o Senhor. Quer mudança na tua vida? Compromisso com o Senhor. Quer restauração do teu casamento? Compromisso com o Senhor. Restauração da sua saúde? Compromisso com o Senhor. É com o Senhor, querido. É do Senhor. Espere no Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Essa igreja te adora. Receba a nossa adoração, papai. Essa igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Adora o Senhor com as suas palmas, com seu brado de júbilo, porque a adoração move o coração do Senhor. Não se esqueça disso, querido. O nosso Deus, Ele não rejeita aqueles que chegam até Ele. Pelo contrário, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não te julga pelo aquilo que você fez. O Senhor está interessado naquilo que você vai fazer. Porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dos céus, não é digno do reino. O Senhor não te condena pelo teu passado, mas Ele quer o teu futuro na presença dEle, verdadeiramente. Porque o Senhor está para todos os que invocam, mas os que invocam com sinceridade. O Senhor é como o céu, querido. Só vê quem olha para o alto. Para de olhar para baixo. Para de pensar que está tudo ruim. Para de achar que não tem mais jeito. Porque o sobrenatural provém do nosso Deus. E Ele não falha. Não deixe com que a preocupação, com que a ansiedade tire a sua paz e a sua fé. Deleite-se das coisas do Senhor. Não olhe para a tempestade. O seu alvo é Jesus. E Ele mandou você andar sobre as águas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que está sentado no trono
Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Eu tenho sede de ti. Como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de ti. Abra minha boca e suspiro. Essa igreja é de ti. E confiamos em ti. E aguardamos em ti. Porque sabemos que o homem sem a presença de Deus, ele não é nada. E nós estamos aqui nesta noite porque temos sede, que assim como a corça ela sente sede, sente vontade da água, assim a nossa alma, ela sente sede, vontade do Deus vivo, da presença do Senhor. Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a vida dos teus filhos, Senhor. Venha-nos, ó Deus, saciar nesta noite a nossa sede, a nossa fome espiritual, porque temos sede da tua presença, temos fome da tua presença, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra, ela nos sacia nessa noite, Pai, de uma forma poderosa e gloriosa, para que aqueles, meu Pai, que estão aqui conosco e aqueles que estão nos ouvindo agora, meu Pai, também lá nas suas casas, Deus, seja saciado pela palavra do Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós assim oramos, meu Pai, te agradecemos para a glória e honra do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Boa noite, paz seja convosco. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia aí, lá em 2 Reis, capítulo 6,
Quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra para nossa meditação. Eu sei que nós já ouvimos sobre ela, mas a palavra do Senhor ela sempre se renova. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco. Você que também está na sua casa aí nos ouvindo, abra a sua palavra, abra a Bíblia Sagrada e vamos compartilhar junto e vermos o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Amém? Assente aí com a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele abre o seu coração e deixa Deus Ele falar sobre a sua vida. Irmãos, nós ouvimos às vezes muitas palavras, e muitas vezes nós falamos de algo que a palavra do Senhor nos ensina. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no nosso coração e que ela fala sobre a visão que faz a diferença. Essa visão ela faz a diferença. É uma visão ungida, ou seja, é a pessoa ter olhos ungidos para poder enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para nossas vidas. É enxergarmos além do natural, mas enxergamos o sobrenatural, daquilo que Deus tem para a sua vida, para nossas vidas, e nós alcançamos isso do nosso Deus. Então, olha só, irmão, a gente estava meditando e vendo que os descendentes, às vezes, de Abraão, eles são diferentes dos demais olhos, daqueles que muitas vezes eram, ultrapassados, aquelas pessoas que estão no mundo, que muitas vezes se fala, olha, tem anjo aqui, tem anjo ao nosso redor. Eles muitas vezes não acreditam, eles não conseguem ver, porque olham com os seus olhos naturais. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, nós vemos realmente que há anjos e que há poder do Senhor sobre as nossas vidas, sobre aonde você está, você tem a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então veja só, irmãos, essa história ela fala sobre o rei da Síria, que houve uma perseguição porque ele queria pegar Israel, o exército de Israel. E nós sabemos que Deus ele sempre foi e sempre é e será a proteção dos teus filhos. Porque estamos aqui hoje, somos também o exército de Israel, somos o povo do Senhor, aquele que Deus nos escolheu para a sua presença, para vivermos o seu melhor e para vivermos aquilo que Deus tem no futuro para nossas vidas. Então Ele é a nossa proteção, Ele está conosco e Ele nos revela através da sua palavra, usando o pregador, ou usando o pastor ou o missionário para poder ministrar e nos ensinarmos o caminho em que nós devemos seguir. Então veja só, houve essa perseguição e o rei sempre armava alguma cilada, mas ele não conseguia pegar, porque em Israel havia um homem de Deus, Eliseu, que a Bíblia nos ensina e que nos mostra sobre esse homem, e que Deus revelava para ele o segredo do rei da Síria. E quando o rei reuniu, falou, olha, eu acho que no nosso meio alguém está contando o meu segredo, aquilo que nós estamos armando para pregar Israel. Aí alguém falou, não, é que lá em Israel existe um homem, e este homem, Deus revela a ele, e ele vai e fala para o exército de Israel. Então aqui nós observamos, irmãos, que a Bíblia nos ensina que então nós precisamos pegar este homem.
E o que eles fazem? Ele pega o seu exército, os seus cavalos, os carros, ou tudo aquilo que ele tinha de melhor na época do seu exército, e cerca a casa de Eliseu. Muitas vezes nós estamos cercados, irmãos, por tantas as coisas, e às vezes a pessoa fica desesperada. E agora o que eu vou fazer? Mas olha só, irmãos, a Bíblia mostra que Geazi, ele era um servo, ou era um auxiliar de Eliseu. E este homem, ele se levanta muito cedo, como nós lemos a palavra aqui. E quando ele olha, ele vê que a casa estava cercada. Ele vê que a casa de Eliseu estava cercada, que ele estava ali, e de repente ele corre para dentro de casa e chama Eliseu e fala: Eliseu, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, porque lá fora existe um grande exército, e agora o que nós vamos fazer? O que será de nós? Mas a palavra do Senhor fala aqui, irmãos, que Eliseu, ele era diferente do seu servo. Os servos apenas olhavam ou enxergavam com seus olhos naturais. Mas Eliseu não, ele tinha olhos ungidos e ele olhava com uma visão diferente. Ou seja, quando ele olhava para o monte, ele não via apenas ali o exército de Israel, ou o exército inimigo, mas ele via que ao seu redor existia um grande exército muito maior do que aqueles que estavam lá fora, para guardar a sua vida, para proteger a sua vida. E a Bíblia então nos ensina, irmãos, como nós lemos aqui na palavra, quando um servo ele chega: meu Senhor, o que faremos? E ele então diz: você não precisa ter medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles lá fora. O que Geazi enxergava, irmãos? Ele olhava para um lado e para o outro, ele enxergava Eliseu. Talvez no pensamento dele ou na mente dele, ele falava: acho que o meu Senhor está meio maluco, ele está enxergando além, eu não estou vendo nada, a não ser eu e ele aqui. E ele está dizendo que maior aqueles que estão conosco, porque, irmãos, com Eliseu estava a presença do Senhor, ou seja, Deus, ele era com Eliseu. E Eliseu então pôde enxergar, e ele disse essas palavras aqui: você não precisa ficar com medo, se existe um grande exército, Deus, ele é maior. Então a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que Geazi, ele olhava com os olhos naturais, mas quando você olha com os olhos ungidos, nós vemos algo diferente, ou faremos coisas diferentes. A casa realmente estava cercada pelo inimigo, e Eliseu, ele olha e fala para ele: você não precisa temer. As pessoas que têm olhos ungidos, ou seja, que não têm olhos ungidos, elas têm medo do inimigo, porque elas sabem, que ela está cercada e que não tem ninguém ao seu lado. Mas quando nós temos realmente os olhos ungidos e temos a presença de Deus, nós não tememos e não ficamos com medo, porque sabemos que Deus, ele está conosco. Então o que hoje, irmãos, tem tomado conta da humanidade, das pessoas que estão vivendo hoje? O medo. Esquece que Deus, ele está protegendo, e que Deus, irmãos, ele está no controle de todas as coisas, e que tudo isso que estamos vendo acontecer tem que se cumprir, porque Deus falou, irmãos, sua palavra nos revela isso. E as pessoas ficam com medo, e o Senhor fala: não tema, não precisa ficar com medo, porque Deus, irmãos, ele cuida dos seus, ele guarda os seus. E por que muitas vezes as pessoas estão com medo, irmãos? Às vezes, como este homem, como Geazi, com medo. Tu olha com os olhos da fé, você vai ver, irmãos, que um vírus não é maior do que o nosso Deus. Tudo isso às vezes tem acontecido e as pessoas ficaram com medo.
Olha com os olhos espirituais. Que você vai enxergar e vai ver, irmãos, que Deus ele está te guardando. Então as pessoas que têm olhos ungidos, elas não têm medo do inimigo, porque eles sabem que Deus é mais e que Deus está com ele, irmãos. Você acha, irmãos, que Deus ele é um Deus ausente? O que a Bíblia nos ensina? Lá no Salmo 46, ela fala que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Então ele está presente na hora da angústia, ele está presente na hora da alegria, ele está presente na hora que estamos passando pelo vale. Ele é um Deus presente. Então ele não está ausente, ele é presente. E ainda, irmãos, te fortalecendo para que você possa passar pelo vale. Por isso, irmãos, que nós podemos bater no nosso peito e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode passar pelo vale, você pode enfrentar o vírus que existe no mundo, porque Deus, ele é conosco para nos dar a vitória. Então isso, quem enxerga, quem tem olhos ungidos, quem tem a visão como é a visão de Eliseu. Então olha só, o que nós aprendemos aqui, irmãos, se os meus olhos são ungidos, o inimigo, ou seja, o que eu aprendo aqui, se os meus olhos não forem ungidos, qualquer inimigo na minha frente, ele se torna o quê? Um gigante e vem me causar medo. Isso aqui, irmãos, quando meus olhos não são ungidos, quando eu não olho com os olhos ungidos para Deus, para as coisas que estão acontecendo. Então quando o inimigo se aproxima, eu vejo ele grande, e eu falo: não posso. Mas olha só, irmãos, mas se os meus olhos são ungidos, qualquer inimigo se torna pequeno diante de mim, porque meu Deus é grande e vai me dar vitória diante deles. Então aqui há uma diferença, irmãos. Por isso que nós falamos que a unção, ela faz a diferença, ou seja, a visão que faz a diferença é a unção, a visão ungida. Quando temos a visão ungida, então nós fazemos a diferença, olhamos diferente. Então muitas vezes, por que as pessoas têm sido derrotadas, tem sido muitas vezes o medo tomando conta da vida deles, porque se tornou um grande gigante na frente dele. Mas quando você olha, irmãos, e vê com a visão ungida, você olha, o seu inimigo se torna pequeno, porque você sabe que Deus, ele é grande e que ele vai dar vitória diante dos inimigos. Então aqui, irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos ungidos. Então quando os meus olhos, eles são naturais, e então muitas vezes a pessoa ela vai poder enxergar isso aí, como nós falamos, o inimigo é apenas grande. Mas quando temos os olhos ungidos, irmãos, a gente aprende o seguinte, que Deus nos dá força e nos dá vitória. E nós precisamos aqui, irmãos, entendemos que Deus ele quer isso para a sua igreja hoje, que Deus ele quer isso para nossas vidas. Temos que enxergar as coisas com os olhos de Deus, com a visão de Deus, com a visão ungida por Deus. Então a Bíblia fala aqui, irmãos, mas quando meus olhos eles são ungidos, ou seja, são espirituais, o meu inimigo ele enfraquece e Deus me fortalece. Quando olhamos com os olhos naturais, o inimigo ganha força e nós nos enfraquecemos. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, o nosso inimigo se torna pequeno, fraco, e o Senhor nos fortalece. Então aqui, irmãos, está uma grande diferença, que nós precisamos de ter hoje. A nossa visão é ungida pelo nosso Deus. E aqui diz o seguinte, se olharmos para situações com os olhos de Geazi, todos os dias, nós vamos ter motivo para quê, irmãos? Para chorar, para se lamentar, para dizer eu sou um coitado, não tem jeito, porque olhamos com os olhos naturais, com os olhos muitas vezes de Geazi, como a palavra mostra aqui. Então eu vou me lamentar todos os dias.
a minha vida é assim mesmo. Aí a pessoa começa a ter mesmo, falar algo, fala assim, eu sou uma pessoa desgraçada, sou uma pessoa assim, assado. Tudo, irmãos, ele colhe de derrota, de palavras negativas para a vida dele. Mas quando nós temos os olhos ungidos, irmãos, então algo diferente acontece. Todos os dias nós vamos ter o quê? Motivos para nos alegrarmos, motivo para agradecermos a Deus, porque estamos olhando para a situação de uma maneira diferente. Eu sei que muitas vezes a luta é grande, eu sei que muitas vezes o problema está grande na minha vida, o gigante é grande, mas nós olhamos com os olhos da fé e falamos, nosso Deus, Ele é muito maior. Estou aqui, irmãos, nós precisamos de termos essa visão, de olharmos. Então olharmos de Geazi, ele recebe de Eliseu algo, porque ele estava olhando o grande exército. E o que é que Eliseu faz aqui, irmão? A Bíblia nos ensina que Eliseu ele faz uma oração. E Eliseu faz uma oração dizendo, Senhor, abre os olhos. Ou ele, em outras palavras, unge os olhos dele para que ele veja quem é maior. Ou seja, irmão, está falando, Deus, abre os olhos dele, unge os olhos dele, para que ele possa ver que o Senhor é maior, para que ele possa ver e enxergar assim como eu estou enxergando, que ao meu redor há um grande exército, e que existe carro e carro de fogo. E a Bíblia mostra aqui, irmãos, que então Deus, Ele abre os olhos dele. E nós lemos aqui na palavra, que quando ele agora olha diferente, a Bíblia fala aqui, que ele enxerga os montes e estava cheio de cavalos e carro de fogo. Ao redor de Eliseu, ao redor daquela casa, guardando a vida dele. Então aqui, irmãos, nos mostra quando nós enxergamos e olhamos de maneira diferente. Então quando os meus olhos estão ungidos, eu vejo a vida diferente. Quando os meus olhos são ungidos, eu vejo que a crise de forma diferente. Você quer ver um exemplo, irmãos? A Bíblia ela fala do gigante Golias. Aquele gigante, ele se levantava todos os dias, aprontando o exército de Israel, dizendo, me dá um homem, eu preciso de um homem para lutar. E aqui, irmãos, nós vemos que naquele exército havia muitos homens preparados para a guerra, preparados para a batalha, preparados para a luta. Mas nenhum daqueles queria lutar, porque olhava para o gigante e falava, quem sou eu para lutar? Quem somos nós para lutar contra ele? Olha para ele, é um gigante. Estava olhando com os olhos naturais. Então a Bíblia mostra isso, que o gigante se levantou. Então de um lado, irmãos, você vai ver que existia um gigante, do outro lado existia Israel, todo com medo, ou seja, aquele grande exército, que tinha o exército do Deus vivo em seu favor, mas estava com medo de enfrentar o gigante, porque com certeza tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no gigante. Então quando nós tiramos os olhos de Deus, nós vamos colocar os olhos no gigante e vamos ver ele grande. Mas quando você continua, irmão, com os seus olhos a Deus, ungido, olhando para Deus, você vai ver que o gigante é pequeno. Mas a Bíblia nos fala aqui, irmãos, que de um outro lado existia um homem. E este homem era Davi. Este homem era Davi, que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, que todo o exército de Israel estava com medo para lutar contra o gigante, porque o homem pedia, porque era um homem, para ir à peleja. Mas do outro lado, alguém com os olhos ungidos dizia, ei, não precisa desfalecer o coração de ninguém,
Não precisa ficar com medo, não. Porque ele olhava, irmãos, tinha unção. Ele falava: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra ele. É o que nós vemos aqui, mas a palavra nos ensina isso. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, por causa desse gigante. Aí ele diz para o rei: teu servo irá a peleja contra este filisteu. Mas olha só, irmão. Saul olha para Davi, ouve a palavra que Davi estava falando: eu vou lutar, eu vou pelejar. Ele vira para ele, Saul, dizendo: contra este filisteu não poderá ir para a luta, ou seja, para a peleja. Olha para você, Davi. Agora olha para o gigante. Eu creio, irmãos, que Davi olhava para ele, falava: realmente eu sou pequeno. Olhava para o gigante, ele é grande. Mas ele falava: mas meu Deus é muito maior. Só que Davi, irmãos, ele já havia passado por uma experiência. E ele falou: deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você sabe que eu cuido de ovelhas, né? Eu cuido das ovelhas de meu pai. Sou pastor de ovelha. E a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, que ele fala para o rei, fala: olha, eu estava lá cuidando, um dia o leão veio lá, eu matei aquele leão. O outro dia eu estava lá cuidando, de repente veio o urso e eu também matei o urso. Então, da mesma forma que Deus, Ele me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso, Ele também vai me dar a vitória contra este gigante. Isso aqui, irmãos, muitas vezes, quando você se coloca e fala: não, eu vou à luta, eu vou fazer isso, alguém chega perto de você e fala: você não pode, você não tem condição. Irmãos, há muitos anos atrás, na capela dos missionários, eu recebi uma palavra que dizia assim para mim: você não vai chegar a lugar nenhum, você não pode nada, porque você não passa apenas de um mendigo. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Aquela palavra entrou aqui e saiu aqui. Eu não deixei ela entrar para cá, para vir para o meu coração, porque senão eu continuaria sendo um mendigo até hoje. Mas a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, que assim como a Bíblia nos ensina, eu creio que Davi também, ele conhecia a palavra. E aqui nos mostra, irmãos, aquilo que a palavra do Senhor fala lá em Filipenses 4,13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Davi, irmãos, ele virava para o rei e fala: eu vou lutar porque eu posso, porque quem me fortalece é Deus, é Ele que vai estar me ajudando. Então aqui diz a palavra, irmãos, porque Israel, ele estava dominado do medo, cheio de medo por causa do gigante. Mas do outro lado, Davi, ele estava dominado pela fé. E ele falou: eu vou lutar contra esse gigante. E a Bíblia nos ensina e nos mostra isso, irmãos, que Davi lutou contra o gigante, ele venceu o gigante, casou com a filha do rei, tornou-se rei de Israel e marcou a história. Então, quando, irmãos, nós olhamos com a visão ungida, nós vencemos as batalhas, nós marcamos a nossa história. Por quê, irmãos? Olhamos diferente. Por que quantas pessoas, irmãos, elas não têm vencido na sua vida? Porque estão olhando com seus olhos naturais. Quantas pessoas, elas não estão conseguindo vencer o medo hoje? Está olhando com os olhos naturais, mas passa a olhar com os olhos espirituais. Agora, irmãos, veja só, onde estava o segredo de Davi? Seria na sua habilidade, ou pontaria com a funda? Claro que não, não era nisso aí. O segredo de Davi estava no que aconteceu lá em 1 Samuel 16:13. Que a Bíblia nos ensina o seguinte, irmãos, que Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
fazendo dele valente. Então aqui, irmãos, nos mostra que a diferença está na unção, naquilo que é colocado sobre nossas vidas, ou seja, foi colocado diante dele a unção sobre a vida dele, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, se apoderou da vida dele, encorajando ele para ir à luta. Então aqui, irmãos, há uma grande necessidade de hoje a igreja do Senhor, ela buscar a unção de Deus, buscar o poder de Deus para a vida dele, e deixar que realmente o Espírito Santo de Deus se apodera da vida dele, para encorajá-lo, para vencer o inimigo, e para vencer as batalhas que existem por aí, irmãos. Então eu preciso disso. Então Davi, irmãos, ele não era nenhum profissional, ele não fazia parte do exército de Israel. A Escritura faz questão de deixar isso claro. Seu trabalho era em casa, cuidando do rebanho, ou seja, das ovelhas. Mas a unção de Deus era a sua credencial, a visão ungida. A unção lhe dá condição de atingir o inimigo onde ele está desprotegido. Por quê, irmãos? Se você olhar com os olhos naturais para aquele gigante, ele estava todo protegido, sim ou não, irmãos? Ele estava todo protegido. Mas Davi, irmãos, tinha olhos ungidos e falou: poxa, é ali, é lá que eu vou acertar essa pedra e vou tombar ele. Ele encontra uma brecha, porque ele enxerga além, irmãos, daquilo que está à sua frente. E com a pedra, com a direção de Deus, ele tomba aquele gigante. Então aqui nos ensinamos ter visão ungida, que as pessoas olhem para aí, irmãos, e não vê saída. As pessoas olhem e vê se estamos cercados, estamos perdidos mesmo. As autoridades, as pessoas estão aí dizendo tudo isso. Mas quando nós temos os olhos ungidos, irmãos, nós fazemos algo diferente. Porque a sua ajuda, a nossa ajuda, ela não está no homem, não está aqui, irmãos. A palavra no Salmo 121 diz: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui mostra, irmãos, que nós temos que fazer isso. O gigante vai levantar, mas olha para Deus. Quem fez os céus e a terra, irmãos? Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Deus controla até o diabo. Tudo isso aí, irmãos, é permissão, Deus permite, porque o homem se afastou de Deus, e como eu já falei, também para cumprir a palavra do Senhor. Então aqui ele vence, irmãos. Então a unção me leva a fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. A unção de Deus faz isso, irmãos. Por que eu estou aqui, irmãos? Por causa da unção. A unção já me levou, irmãos, a pregar dentro do cemitério para mais de 300 pessoas. Por causa de uma menina, creio que muitos aqui lembram daquela menina que caiu no bueiro lá no Jardim Natal. Ela fazia parte da nossa igreja lá. Então não tinha pastor, não tinha ninguém, reportagem, tudo. Eu só simplesmente pedi uma cadeira. Eu falei: me arruma uma cadeira. E pus a cadeira, irmãos, perto do caixão. E subi naquela cadeira e comecei a pregar. Porque é a unção de Deus. Porque fora da unção, nós às vezes somos o quê? Acanhados, temos vergonha. Mas quando a unção de Deus ela vem sobre nós, o Senhor, Ele nos dá força, coragem. E vencemos as batalhas. Então olha aqui, irmãos, a unção nos leva a fazer coisa diferente. Repare uma coisa: Geazi e Eliseu, dois homens, no mesmo lugar, olhando para as mesmas coisas e vendo situações diferentes. Os dois olhavam para o mesmo lugar, assim a vida. Então os dois estavam ali, no mesmo lugar, olhando para o monte. Eliseu enxergava o exército do Senhor cercando a vida dele, carro de fogo, mas Geazi não enxergava
todos os dois olhavam para o mesmo lugar. E às vezes, muitas vezes, irmão, acontece na igreja, a pessoa, ela está no mesmo lugar, mas não consegue enxergar as mesmas coisas, não sente a mesma coisa, não recebe as mesmas coisas, porque olha com os olhos naturais. Então tenha olhos ungidos, para que você possa enxergar e vermos aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Então quem tem olhos ungidos, diz assim como a palavra, mas eu posso vencer o gigante da vida, porque Deus é comigo. Sabe por quê, irmãos? A peleja contra você, a peleja contra nós, ela não vai terminar, porque a Bíblia fala o seguinte, irmãos, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar. Então o inimigo ele vai se levantar, o exército vai se levantar, muitos vão se levantar, mas lembra de uma coisa, Deus ele está contigo, para te livrar, para te guardar. Então a palavra nos mostra isso, irmãos. Quem tem visão ungida, pode estar cercado de todos os lados, mas ele encontra uma saída, como nós já falamos aqui no Salmo 121, a saída, ele olha para cima, é de Deus. Ele fala, minha ajuda vem de Deus, porque, irmãos, quando o Saul quis colocar as armaduras nele, em Davi falou, não posso lutar contra isso, não sou preparado para isso, mas eu vou contra ele, no nome do Senhor dos Exércitos, e ele venceu. Então aqui, irmãos, termos realmente a visão ungida, mas uma outra coisa aqui, irmãos, eu creio que fala também sobre ouvido. Nós temos o nosso ouvido ungido. E ouvido ungido, irmãos, nós precisamos ter. Sem a unção, se o nosso ouvido não estiver a unção, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai estar atenado para palavras negativas. Ou seja, você não pode ter não pode estar fora da unção sobre o ouvido, porque senão vai ouvirmos a palavra negativa. Imagine se Davi tivesse sem unção de Deus sobre o seu ouvido, ele não ouvia, ele ouvia a palavra negativa de Saul, falou, você não pode, e ele fala, realmente eu não posso, mas ele não deu ouvido, porque os seus ouvidos estavam ungidos. E quem está com o seu ouvido ungido, ele está ligado que a promessa de Deus. Então ouvido, irmãos, com unção, o ouvido com unção, ele se fecha para a palavra negativa e se abre para a palavra positiva, para a promessa, como nós falamos, eu posso vencer o gigante, eu sou ungido de Deus. Mas quem não tem, ele fala, eu não posso, não dá para mim, eu não consigo, porque ele ouve palavras negativas e coloca dentro do seu coração. Olha o que Jesus falou, irmãos, em Mateus 4:9, ele diz assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Todos temos ouvido aqui, sim ou não, irmãos? Todos nós estamos ouvindo, mas todos têm ouvido, como nós falamos aqui, mas na revelação de Jesus, ele está dizendo para mim, Adriano, você tem que ouvir a minha voz, a minha palavra, a minha promessa para você. O que ele está dizendo para você e para mim? Filho, você tem que ouvir a minha voz, você tem que ouvir a minha palavra, você tem que ouvir a minha promessa. Ainda que venha lançar palavras negativas, não dê ouvido, porque eu tenho o melhor para você. Então eu preciso disso, irmãos. Temos que ter ouvido, temos que ouvir Deus. E tem pessoas que querem ouvir aquilo que muitas vezes lhe agrada e não aceita a correção, irmãos. Tem muitos assim, eu quero ir para a igreja, mas eu quero ouvir aquilo que vai me agradar. Mas Deus é diferente, irmãos. Ele fala, não, eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, mas eu vou falar aquilo que está dentro de mim para você. Sabe por quê, irmãos? Ele não aceita a correção. Hoje em dia você não consegue corrigir uma pessoa. Se você chamar a atenção de uma pessoa na igreja, ele sai. Ele pode muitas vezes até nos processar.
mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Então aqui, nós precisamos ouvir Deus, precisamos ouvir a correção de Deus. Então temos que dar ouvido a Deus, ouvirmos Deus. Sabe para quê? Quando você ouve Deus, você sai daqui e chega a lugares mais altos. Ouvirmos Deus, ouvirmos a sua palavra. Então eu preciso realmente de ouvirmos Deus. Aí fala também, né, de mãos ungidas. O que é a sua mão ungida, irmãos? É para que a nossa mão, ela seja uma mão que é abençoadora. Estou falando sobre a mão ungida. A Bíblia fala lá em Salmo 128, 2, diz assim: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Em Deuteronômio capítulo 28, 8, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro, em tudo que puser as mãos, e te abençoará na terra em que te dá o Senhor teu Deus. Então ele mostrando aqui, irmãos, quando nós temos ouvido ungido, nós ouvimos Deus. Quando temos as mãos ungidas, as nossas mãos, elas são para abençoar. São mãos que você vai colocar as mãos aonde você colocar, abençoado será. Deus prosperará, porque ele fala: eu vou ordenar que a minha bênção ela esteja contigo. Então quem tem mãos ungidas aqui, irmãos, eu creio que você tem a mão ungida. Se você não tem, levante a sua mão e fala: Deus, coloca unção sobre as minhas mãos. Porque Deus colocará, irmãos, a unção, e as suas mãos, ela se tornará uma mão abençoada, que aonde você colocar as mãos, abençoado será. Você vai colocar as mãos sobre o enfermo, como diz a palavra, colocar as mãos sobre o enfermo, e eles serão curados. Porque a sua mão, ela está ungida por Deus. Então temos que ter as nossas mãos ungidas. E fala também, irmãos, de boca ungida. O que é a boca ungida, irmãos? E para a boca ungida é para cumprirmos o que está escrito lá em Efésios 4, 29, que não saia da vossa boca, ou seja, nenhuma palavra torpe, né? Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que te ouvem. Então aqui falamos que a boca ungida, ela só vai sair palavras que promovem a edificação, para que a graça ela possa sermos dada. E na revelação da palavra, Deus ele está dizendo o seguinte, irmãos, que quando nossa boca ela está ungida, não vai sair palavrão da nossa boca. Ele está dizendo, a palavra que sai da boca ungida, ela vai trazer edificação, e as pessoas que ouvem serão ministradas nela a graça de Deus. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que quando temos a nossa boca ungida, você vai pregar, você vai falar, e vai trazer edificação para aquela vida, vai trazer edificação para aqueles que estão ouvindo, e enquanto você está pregando, Deus ele está dando a graça sobre o seu povo. Deus ele está dando graça em favor daqueles que estão ouvindo você pregar, você falar, você ministrar. Então aqui mostra-nos, nós precisamos da nossa boca, ela está ungida para trazer edificação, e que a graça ela se manifesta enquanto você está pregando, ou quando estamos falando para as pessoas que estão nos ouvindo. Então aqui, irmãos, mostra que Deus ele quer fazer o quê? Que flui da nossa boca uma unção como que nunca antes houve, para promover edificação e para promover graça em favor daqueles que estão nos ouvindo. Aí fala também dos pés ungidos, irmãos. Por que eu preciso dos meus pés ungidos? Aonde nossos pés têm nos levado, irmãos? A Bíblia mostra que existem muitos pés. Ela fala assim, que corre para o mal, que se apressa para derramar sangue inocente. Está lá em Isaías. Que as pés, irmãos, que correm para fazer o mal,
que os pés estão levando as pessoas a um lugar para derramar sangue. Mas olha só o que a Bíblia diz em Isaías 52:7, que quão suaves são sobre os montes os pés de que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ou seja, os meus pés, eles vão me levar, quando tem o pé ungido, ele vai me levar a anunciar boas novas. As pessoas, elas vão passar a viver o quê? O que existe de novo de Deus. Entenda o seguinte, irmãos, quando nossos pés estão ungidos, ele vai me levar, e aonde eu for, eu vou estar levando boas novas de salvação, e as pessoas, elas vão passar a viver o quê? O novo de Deus. Então veja só, irmãos, nós nos tornamos, quando nós anotamos aqui, nos tornamos um portador de boa notícia, e onde você chega, você vai dizer, como a palavra mostra aqui: o meu Deus, ele reina. O meu Deus, ele pode fazer tudo por você. O meu Deus, ele tem tudo que você precisa, porque os nossos pés, eles estão ungidos. Nós ouvimos Deus, nossa boca ungida, nossos pés nos levam lá, e nossas mãos abençoadas. Isso tudo aqui, irmãos, para nós termos de Deus os nossos pés ungidos, as nossas mãos ungidas. Então eu posso dizer para Deus: Senhor, unge os meus olhos, Senhor, unge os meus ouvidos, unge as minhas mãos, os meus pés. Eu preciso disso, porque, irmãos, o homem sem unção, ele não é nada, ele não vai fazer nada, não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso que eu entendo que um dia Davi, ele pede a Deus e fala: Deus, eu preciso da tua unção, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo vai me trazer alegria para te servir, para te louvar, para te glorificar. Porque muitas pessoas, irmãos, perderam o prazer de louvar a Deus, porque perderam a unção, perderam o Espírito Santo, porque olharam para o gigante. Então olha só, irmãos, a unção, ela faz a diferença na vida do homem. A unção do Espírito Santo, ela faz a diferença. Poderia falar de vários homens aqui, mas lembre de uma coisa, irmãos: você pode estar cercado. A Bíblia nos ensina, Romanos 8:31, fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a seu favor, quem vai ser contra você? Vai levantar, mas vai cair, irmãos. Porque muitas vezes o homem olha para você e fala: quem é você? Quem é você? Mas a unção faz a diferença, irmãos. Uma vez eu estava ministrando, ou ministrava, né, na igreja, uma pessoa estava na igreja, e um dia ela chegou perto da minha esposa, e ela virou para mim, para minha esposa, e falou assim: o pastor Adriano é uma pessoa muito estudada. Aí minha esposa falou assim: não. Mas por quê? Ela falou: eu sou esposa dele, eu conheço ele. Ele não tem o estudo, que ele tem a unção. Porque, irmãos, o estudo, muitas pessoas chegam e falam: eu sou isso, sou aquilo. Mas se não tiver unção, ele não é nada. É a unção que faz a diferença. A unção, ela muda. A unção te faz você ir a lugar aonde as pessoas não vão, fazer coisas em que as pessoas não conseguem fazer. Você consegue falar para a autoridade. Um dia eu falei para um promotor, dentro de um elevador lá no fórum, e ele falou que condenava as pessoas, falava para as pessoas. Eu virei e falei assim: olha, se você não aceitar Jesus e não se converter, você vai para o inferno. As pessoas, elevador cheio, irmãos. A pessoa falou: você é doido, rapaz, fala isso para o homem. Olha, mas eu estou falando a verdade.
Se ele não converter, aí depois fiquei sabendo que ele fazia parte aqui da Casa do Caminho. Já morreu, né? Mas não sei, se ele se converteu, não sei. Isso aí é algo de Deus. Mas olha só, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui, não perca a unção, não perca a visão, continue com a sua visão focado em Deus, como foi falado aqui no início. Não olhe para trás, não. Coloca a sua visão lá na frente. Deus tem o melhor, irmãos, para você lá na frente, que os olhos não viram, que não subiu o coração do homem, que o homem não consegue imaginar. São coisas que Deus tem preparado para nós, que você vai ver hoje aqui ainda, mas vai ver lá no futuro, lá na frente, ou vai ver aqui no presente, vai ver no futuro, quando Deus vai revelar muitas coisas para as nossas vidas. Mas para isso, não tire o olhar de Deus. O gigante é grande, mas o Senhor é maior. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você que recebe a prova de glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra que nós queremos ministrar no seu coração, que Deus tinha para falar conosco, eu só quero passar aqui os avisos que o pastor pediu. Logo após, o pastor Rodrigo ele vai estar orando em favor das ofertas e fazendo a oração final, amém? Mas preste atenção aqui, terça-feira agora nós temos a escola de sabedoria. Você pode estar aqui ou estar ouvindo na sua casa. Quarta-feira, à tarde, tem a minha família no altar de Deus. E quarta-feira o pastor disse que tem uma reunião de diaconato. Eu não sei o horário, 7h30, né? Então às 19h30, reunião de diaconato. Estão todos diaconato aqui na igreja. Quarta-feira às 19h30, amém? Sexta-feira, dia 25, e sábado, dia 26, não haverá culto. Sexta-feira, dia 25, Natal, e sábado, né, também. Então não haverá cultos aqui. Então, no dia 27, os cultos serão normal, ou seja, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã e 18h30. Então teremos os cultos aqui. O culto da virada, teremos 2 horários, às 9 horas da manhã, como o pastor tem anunciado, com o batismo, e às 19 horas. Então teremos 2 cultos da virada, né? Ou seja, às 9 e às 19 horas. E falar também sobre os 12 dias que vamos ter a partir do dia 1º de janeiro. Também em 2 horários, às 18h30, às 19h30. E também às 20 horas até às 21 horas. Então teremos esses 2 horários aí, para que possamos estar fazendo, né, os 12 dias, que nós está representando os 12 meses do ano de 2021. E também nos acompanhado com a oração às 3 horas da manhã. E só o último aqui, amanhã nós teríamos uma assembleia, que todo ano se faz, mas essa assembleia, o pastor esteve conversando comigo sexta-feira, então nós mudamos, essa assembleia ela vai ser realizada no dia 14 de janeiro. Então não vai ter assembleia amanhã, será no dia 14 de janeiro. Então você fica aí preparado para que possamos estar participando dessa assembleia em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o pastor Rodrigo, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Temos algum visitante nessa noite? Quem está nos visitando pela primeira vez? Alguém? Não? Irmão? Um irmão ali, mais alguém? Levanta a sua mão aí. Os diáconos vão levar um presente para você, em nome de Jesus. Só você, irmão? Benção, como é que você chama? Seja bem-vindo, viu, irmão? Como é que a igreja diz, irmão? Deus abençoe. Amém? Essa aqui também é a sua casa, viu, meu irmão? Você possa ser muito feliz aqui, em nome de Jesus.
Irmãos, vamos trazer a nossa oferta, em nome de Jesus. Enquanto você traz a sua oferta, a gente adora a Deus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a oferta, o dízimo dos teus filhos, Senhor, que eles possam ser prósperos, abençoados. Senhor, que os nossos celeiros venham transbordar de mosto, venham transbordar de alegria, venham transbordar de unção, em nome do Senhor Jesus. E que cada um que trouxe, Pai, o pouco do muito que o Senhor tem dado, que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde de volta aos nossos lares, que sejamos, ó Deus, protegidos e guardados pelo teu poder e pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão doce e íntima do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Deus abençoe, uma ótima semana, paz seja convosco. Vamos com Deus. A morte venceu.